que bom te ver por aqui! É hora de começarmos mais uma viagem por esse maravilhoso mundo do agronegócio. Então, apertem os cintos que tem muita coisa boa. Confira! O perigo dos nematóides na lavoura de soja. Genética da CFM impulsiona a qualidade do Nelore. Produzir cogumelos é uma boa opção de negócio. E uma boa moda campeira do jeito que a gente gosta. Começa agora para todo o Brasil o programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. Do tradicional champignon aos de uso medicinal, a produção de cogumelos não exige muito espaço, porém requer cuidados e pode ser uma boa alternativa para o pequeno produtor. À primeira vista, ao chegarmos na Fazenda São José, é difícil identificar qual o cultivo ou a criação que aqui se faz. Não existem campos abertos, onde se possam ver nada em desenvolvimento. Mas quando entramos nas salas e nos laboratórios, identificamos uma pista. São os grãos de trigo que vão servir de alimento para a cultura e que circula entre as mãos cuidadosas da dona Aparecida Santim. Ela é responsável pelo primeiro processo que vai originar as primeiras sementes da nossa produção. O trigo aqui é cozido até dar o ponto. Depois é passado por uma peneira de secagem. Então, para reduzir a acidez, o trigo é misturado a um pó branco, o carbonato de cálcio, e ensacado. Agora, ele é esterilizado. Depois de resfriado, está no ponto para receber o fungo. E é nas garrafas que tudo começa. Dentro delas estão os micélios, sementinhas de cogumelos tirados da natureza e depois cruzadas em laboratório. O que seria isso? Esse é o micélio do cogumelo. Essa é a semente do cogumelo. No laboratório, a plaquinha rende. Eles ficam numa sala por 16 dias até que o fungo envolva os grãos. Aqui são onde fica armazenada as garrafas mães. Após ela sair de lá, das autoclaves, fica na sala de esfriamento. Aí depois elas vêm para essa sala, para a sala de inoculação. E na sala de inoculação a gente vai colocar o micélio, que são esses daqui, ó. Aqui tem um pedacinho de micélio que a gente fez agora, nessa semana, no sábado a gente inoculou essa garrafa. Aí ela fica aqui em temperatura de 25 graus. Depois de 25 graus, ela fica 18 dias aqui nessa sala. Depois de 18 dias, olha, ela tem que ficar todas... olha, essa daqui já tá crescida, olha. Qual o aspecto dela? Então ela tem que ficar... Esse aqui o micélio já tomou conta, ó. Tá, o aspecto dela fica mais... marronzinha. Tá. Olha, esse aqui é o carbonato de cálcio, que é espalhado. Porque ela tá meio assim, turvada por causa do carbonato de cálcio. Tá. Aí depois, conforme que a gente vai chacoalhando ela para misturar o micélio, vai limpando tudo, aí aparece só o micélio. A produção de cogumelos na propriedade é em larga escala. Hoje, as instalações e nada lembram aquelas do início do cultivo na década de 50, quando as estruturas eram pequenas e bem simples. Daí veio a profissionalização, a fazenda virou empresa e hoje a São José é uma das maiores produtoras de cogumelo do país. Voltando para o cultivo, do lado de fora, o composto para o plantio de fungo está sendo preparado. O técnico agrícola coordena o processo. O composto vai fermentar durante 12 dias. É na hora da embalagem que ele recebe as sementes de champignon. O trigo, com o fungo cultivado dentro dos saquinhos, é misturado no composto. Essa é uma câmara que já está com o composto incubado, que passou os 15 dias de desenvolvimento da semente. Você pode notar que está toda tomada o saco com o micélio, que é esse mofinho branco. Então, após isso, quando o composto chega nesta etapa, a gente coloca a terra de cobertura,
que é uma terra preparada, corrige seu pH, uma terra com boa capacidade de retenção d'água, aerada, e a gente desinfeta 5 dias antes para trazer para cá. Como é que se dá a colheita do cogumelo? Após o plantio, onde é misturada o meio de cultura ou a semente no composto pasteurizado, ele vem até as câmaras de cultivo, onde após 15 dias colocamos uma camada de 4 centímetros de terra de cobertura. Essa terra é uma terra preparada, especial, tem pH corrigido e boa capacidade de retenção e aeração. No processo da terra para frente, a gente faz a aplicação dos defensivos, regos com água, mantemos a temperatura em 25 graus no composto até o 12º, 13º dia de terra, onde a gente abaixa a temperatura para 18 graus no composto, 16 no ar, abaixando o CO2, puxando o ar externo para dentro da câmara, que passados 10, 12 dias, teremos o início da colheita. Esses cogumelos aqui, eles já estão com quanto tempo? Eles estão com... a terra de cobertura está em torno de 21 dias. E eles estão prontos para serem colhidos após 36 dias de plantio. Na hora da colheita, as mulheres entram em ação e é na câmara escura. Cada uma leva a sua lanterna e escolhe o corredor onde vai trabalhar. O trabalho é muito pesado aqui para a colheita do cogumelo? Não, não é pesado. Não é leve. Precisa ter um olho clínico para saber o tamanho do cogumelo? Não, só de você olhar, você já sabe o que é para você catar, o que não é para catar. Por dia a senhora colhe quanto? Ah, depende. Se tiver bom de colher, dá para tirar 150 quilos por dia. É um processo rápido. É, rápido. Depois da colheita, o cogumelo é trazido para uma sala onde começa o processamento. Por aqui passam, em média, 2.500 quilos de champignon por dia. Eles são mergulhados num tanque com sais conservantes. Alguns seguem frescos para embalagem, outros vão para o cozimento. Porém, tudo aqui é rastreado para garantir a qualidade. É um sistema para saber quanto que efetivamente cada câmera está trabalhando durante o período de vida dela, quanto que cada colhedor, né, cada funcionário nosso lá nesse setor está colhendo, qual que é a qualidade desse produto que ele está trazendo para a gente. Então, por exemplo, se ele faz um serviço mal feito lá, o pessoal aqui embaixo pega isso e dá até uma nota para ele. Então a gente sabe se de repente um colhedor está tendo uma nota sempre excelente, fazendo um trabalho bem feito lá ou não. Né? Então ele faz o cadastro aqui, né, e entra aqui para o sistema da balança. Então hoje a fazenda deu 994 quilos. Até agora? Não, só dia de hoje até agora. E aí aqui a gente tem tanto as câmeras, que é o controle lá pro pessoal lá de cima, que vai saber como que está o andamento de cada câmera, e o funcionário aqui também. No canto tem uma nota que dá pro funcionário. Aqui são 3 cogumelos diferentes, né? 3 tipos diferentes. O que diferencia um do outro? Começando pelo cogumelo de primeira, a diferença dele que sai um tipo de seleção mais qualificada, que a gente qualifica aqui como primeiro, cogumelo sem mancha, sem rasura no corte, tem que estar bem perfeito. Cogumelo de segunda, a mesma característica, mas um cogumelo mais manchado, cogumelo de corte não bem perfeito e de cor mais amarelada, mais branca. Cogumelo de terceira. O cogumelo de terceira linha é o cogumelo que está com essa estrutura mais aberta, mancha bem escura, né? E o corte também. Então, são 3 padrões de cogumelo. Nas propriedades são produzidos os mais conhecidos. Lá também se produz o composto orgânico, substrato à base de capins, bagaço de cana, palhas de trigo, que serve de alimento para o fungo. Qual o custo inicial do cultivo para o cultivo do cogumelo? Gira em torno de R$25 mil para cada 500 sacos num cultivo de câmaras climatizadas. Tá? E em torno de R$5 mil também para 500 sacos num sistema mais rústico, sem o controle de umidade e temperatura. Os nossos principais clientes hoje, nós estamos aí num raio médio de até 300, 350 quilômetros na média, tá?
Nós temos clientes na região de Pinhalzinho, Ibiúna, Bragança, Mogi, Arujá, indo até Itamonte, que é a região de Minas. Hoje nós preconizamos para um saco, né, de 17 quilos de composto, uma recuperação média aí de 20% dessa massa de 17 quilos. Ou seja, nós vamos ter numa média, se tudo bem conduzido, todos os tratos, a gente tem uma condição de clima favorável, tudo, nós temos aí em torno de 3,4 quilos de cogumelo por saco de 17 quilos, ou seja, quilos in natura. Né? Quando a gente cozinha esse produto, vamos considerar 3,5 kg, nós teríamos um de 750, 1,8 kg cozido, que eles vendem hoje aí numa média de R$10 o quilo de primeira qualidade, né? Porque a maioria vive disso, então eles trabalham, eles fazem de tudo para que o cogumelo deles seja de primeira. E com isso um ganho maior também. E isso aí vai variar de acordo com a época do ano, que ele tem uma condição mais favorável ou não. Atualmente são 15 integrados. Wagner Biazin é um deles. A propriedade fica perto da Fazenda São José, a uma distância de 2 quilômetros. Estar o mais próximo possível é um requisito exigido para facilitar a entrega dos cogumelos e trazê-los o mais fresco possível. Ali, Biazin cuida para que as sementes se transformem dentro do composto e, num prazo de até 3 dias, brotem os primeiros cogumelos. Quanto tempo vocês são integrados da Fazenda São José? Há mais ou menos 4 anos que a gente é uma parceria com a fazenda. E como é que funciona essa parceria? A gente fornece o galpão e a mão de obra e eles fornecem todo o resto, né? O composto, os venenos, a terra tratada, e a gente entra mais com o galpão e a mão de obra. Wagner, como é que está a estrutura aqui? Antigamente vocês faziam a criação de frangos aqui, vocês mudaram para cogumelo. Quantos sacos tem aqui hoje? Qual que é a produção? Antes era só no chão, né? E como o cogumelo a gente consegue no mesmo galpão triplicar essa quantia, então a gente começou a fazer prateleira, fizemos toda a estrutura de bambu. Qual o segredo para conseguir uma boa produtividade? O segredo seria muito amor e carinho no que a gente faz, né? E fazer direitinho o que é preciso. O rendimento é bom para o produtor? Sim, seria razoável, porque como toda agricultura, né, a gente depende muito de o cogumelo nascer, se ele tiver o sacaria ser boa, ele nascer bastante ou pouco, então é como uma agricultura mesmo, depende da produção. Já no sítio São João, as instalações são rústicas, mas tudo bem ajeitado. Em uma pequena sala, o proprietário, Arcângelo Íscaro, lava, seca e fatia os cogumelos. Quantos quilos tem nesse saco? 2,5 kg. 2,5 kg. E daí você vai dividir depois ou o senhor vende Não, assim? eu vendo do jeito aqui. É o cara que vai morrer, fazer cápsula. Aí é Quanto o comigo. senhor vende uma saca dessa? Isso aqui dá R$425, hein? R$425? São 170 quilos. Quer dizer que o cogumelo dá dinheiro. Dá despesa também. Dá Dá pra viver. para viver. Dá. O senhor faz uma parceria com a Fazenda São José também? Eu compro a sacaria deles, né? Só que eu vendo pra fora, não vendo pra São José não. Tá. Isso é por minha conta. Você só compra com E só fornece para meu composto. Tá. E terra, essas coisas. E o resto é comigo. É trabalhoso o cultivo do cogumelo? É trabalhoso. E tem capricho, não tem capricho nem adianta. Né? E tem mercado ainda para o cogumelo medicinal? Tem. Quais são os principais mercados, assim? Ó, eu tenho um japonês, né, que eu passo para ele que exporta, vai para mão dele, né? Intermediário, né? Eu não entro no Japão. No mercado brasileiro eu não entro no mercado. Eu sou japonês, né? Há uma concorrência aí. Uma concorrência. É briga de preço, qualidade, tem tudo, né? Mas a qualidade brasileira também... Não, tá boa. Não está melhor do que tá, não. Melhor que isso aqui não fica. Ninguém produz melhor. Mas qual conselho que o senhor dá para o produtor que queira ingressar nesse mercado do cogumelo? Capricho. Se tiver capricho, zelo, não adianta. Mas é preciso uma disciplina também. Ah, precisa. Tem que aprender a trabalhar com ele, né? Porque senão tem prejuízo. Não adianta. Chegar de qualquer jeito, ele vai perder. Vai ter que aprender a trabalhar com o cogumelo.
Bichinho invisível aos olhos, mas que faz um enorme estrago. Assim são os nematóides, que causam prejuízos à lavoura de soja e tiram o sono do produtor. Chegando pelo solo, eles são inimigos invisíveis das produtividades. Atacando em diversas culturas, você, produtor, tem que tomar cuidado com os nematóides. O nematóide sempre foi um bicho que esteve no solo desde sempre, né? E com o tempo, com a agricultura trabalhando, evoluindo, o que aconteceu é que esses bichos começaram a se espalhar, né? E o manejo que se fazia nas culturas começou a espalhar esse problema, né? É um bicho microscópico, então o produtor muitas vezes o produtor não vê isso no campo, né? E o que acontece é que até um certo tempo atrás ele não dava muita importância e só ia ver o problema quando realmente não tinha mais o que fazer, né? De diferentes tipos, a praga se espalha por diversos plantios, chegando a causar 35 bilhões de reais em prejuízos por ano no Brasil. Hoje, as principais espécies no Brasil são os meloidógenes, né, que é os nematóides de galha, aí a gente tem várias espécies, meloidógene incógnita, meloidógene javanica, exígua, paranaensis, que é exclusivo do café, por exemplo, né, os outros são mais generalistas, né? Pratilencos braquiurus, também muito presentes na soja, Pratilencos ea no café, Rotilencos reniformes no algodão, Heterodera glycinis na soja. Então são nematóides que atuam de diferentes formas na planta, mas que todos causam o prejuízo, né? Hoje no Brasil a gente tem grandes perdas em função dos nematóides, né? Na região sul a gente tem a predominância de algumas espécies, diferente na região do Cerrado, entre outras espécies predominam, por exemplo, meloidógene atua um pouco mais no sul e Pratilencos mais no Cerrado, né? E hoje o que a gente vê os produtores se preocupando bastante com essa praga e investindo para ter o controle e aí conseguir que a planta produza normalmente e traga rentabilidade. Sorrateiras e impossíveis de se ver a olho nu, após se instalarem nas plantas, as espécies de nematóides começam a agir com seus específicos modos de ação. O meloidógene ele é um nematóide de galha, então ele entra dentro da raiz e lá dentro da raiz a fêmea vai colocar os seus ovos e aí o que a gente chama de galha, né? A raiz que tem ele colocando os ovos, essa raiz vai aumentar, vai ficar cheio de ovos ali, esses nematóides vão eclodir e vão acabar saindo na raiz e aí dificultando a entrada de nutrientes, a planta não consegue absorver nutrientes e muitas vezes essa planta acaba sendo prejudicada. Outros nematóides, eles fixam na raiz, mas eles não entram dentro da raiz, mas eles se fixam ali e aí eles ficam se alimentando dos exudados da planta. E da mesma forma a planta vai definhando e muitas vezes acaba até morrendo, dependendo da infestação. O manejo da praga tem evoluído ao longo dos anos. E com a chegada dos bionematicidas, os produtores começaram a ver que é essencial realizar o controle, evitando assim perdas de até 40% da produtividade. Alguns anos atrás, né, vou colocar pelo menos uma década atrás aí, essencialmente o que se fazia era o controle químico de nematóides, né? Não se dava uma grande importância aos nematóides ainda, né? Mas se fazia o controle químico em algumas áreas, que era eficiente, mas não era tão sustentável quanto o que a gente tem hoje, né? Nos últimos anos, a gente tem visto que os bionematicidas, né, formulados a partir de fungos, de bactérias benéficas aí que vão trabalhar ali em simbiose com a planta, né, protegendo a planta e outros organismos que vão direto atacar os nematóides, é o que vem moldando esse mercado hoje e é um mercado que cresce entre 20% e 25% ao ano, né, o mercado de bionematicidas. Na comparação entre os tipos de soluções existentes, a principal diferença é que, quando aplicado, o químico tem uma força total no início.
Mas com o passar do tempo, a molécula vai degradando até a hora que perde sua ação. Quando a gente aplica um biológico, a gente aplica uma certa quantidade e aí a planta faz com que ele vá aumentando essa quantidade. Ele cria no caso dos bacilos, por exemplo, ele cria um filme na planta onde ele protege essa planta do ataque dos nematóides, ele não deixa que o nematóide consiga encontrar a planta, porque ele se alimenta dos resultados que a planta solta e que o nematóide vai atrás, né? Então, ela faz essa proteção da planta, no caso dos bacilos. Outros produtos, como fungos, por exemplo, eles atacam diretamente o nematóide. E aí cada fungo tem um modo de ação, né? Alguns atacam ovos, outros prendem o nematóide como se fosse numa armadilha. Esse nematóide acaba morrendo por falta de comida realmente. As tecnologias nascem bem antes de chegarem ao campo. É dentro de um laboratório de pesquisa e desenvolvimento que, desde o processo de validação de uma molécula, os produtos são testados em ambientes controlados que simulam umidade, temperatura e fotoperíodo de uma planta, gerando o máximo de resultados e dando agilidade ao processo. Mas se engana quem pensa que sempre foi assim. Toda essa parte científica também passou por uma grande mudança ao longo do tempo. Essa evolução ela caminha a passos muito largos, né? Então, hoje você tem a possibilidade não só de analisar um nematóide no microscópio, numa lupa, mas fazer até uma análise de PCR para ir ao nível de raça, fazer uma análise genética dele. Então, a gente pode chegar a um nível muito mais preciso. Isso não acontecia há alguns anos atrás. Então, essas tecnologias evoluíram muito, se tornaram mais baratas para serem aplicadas e, no fim das contas, isso aí vai fazer o nosso processo ser mais ágil e entregar uma solução para o produtor muito mais precisa. Apesar de tal evolução, uma coisa ainda não mudou muito no Brasil: o tempo de validação dos produtos pelos órgãos responsáveis. Depende muito se a gente está falando de uma solução biológica. Por exemplo, um produto biológico pode ter um registro um pouco mais rápido. Aí a gente pode estar falando aí algo de 6 meses, 2 anos, algo desse tipo. Quando a gente fala de uma solução química, um produto tradicional, digamos assim, isso aí pode variar de 4 até 8, 10 anos. Então o processo pode ser bem moroso e demorado para chegar na mão do produtor. Para deixar uma tecnologia muito mais afiada, as estações experimentais cada vez mais tentam simular de fato a realidade do produtor, realizando todas as práticas de cultivo e de tratamento. Não adianta a gente desenvolver alguma coisa que não reflita a realidade do campo. Então, tudo que é feito aqui é focado em solucionar as dores do produtor, as dificuldades do produtor, e ao final do processo, se a gente seguir essa linha de pensamento, aí a gente vai entregar uma tecnologia, uma solução que de fato vai ser útil para o produtor e vai ter aderência em um curto espaço de tempo. O Nelore é a base do rebanho de corte do Brasil. Alcançar um padrão genético cada vez melhor para a raça é o grande desafio dos produtores de touros e matrizes com forte pressão de seleção. O Brasil é referência na pecuária mundial. Com cerca de 200 milhões de cabeças de gado, no ano passado, o valor bruto da produção do setor foi de mais de 150 bilhões de reais. Tais números são apenas alguns dos indicadores do bom momento pelo qual vive a atividade no país. A pecuária mudou de patamar, assim como diversas outras commodities também mudaram, né, durante o período da pandemia. Cada uma tem algumas particularidades, algum motivo específico, mas a pecuária realmente reagiu bem e nós vivemos ótimos momentos hoje. Eu acredito
apesar de num curto prazo aí nós estarmos observando alguma tendência de estabilização e até de queda, mas o negócio mudou de patamar e não volta mais, é isso que nós acreditamos. Base da pecuária brasileira, ao longo das últimas décadas o Nelore tem passado por mudanças importantes em seu melhoramento genético. A gente saiu de um momento que não existia avaliação genética, né, que a gente só pesava os animais e acompanhava os pesos, era a única coisa que estava disponível no Brasil. Até hoje, a seleção é acompanhada por DEPs com o suporte da genômica. Então, o que existe de mais moderno no Brasil e no mundo, nós aplicamos na CFM, e eu diria que até associando a outros negócios, né, como o suíno, a avicultura e tal, o que existe de mais moderno está sendo implementado, está sendo utilizado na pecuária brasileira. Apesar das evoluções, algumas das características mais importantes da raça foram preservadas e servem como referência até os dias atuais. A característica preservada, que é a mais importante e faz com que o Nelore seja uma raça tão importante no Brasil, é a sua rusticidade, a sua capacidade de se adaptar aos cenários mais desafiadores aí do Brasil, né? Então, isso ela não perdeu, isso está preservado. E eu diria que, a gente até conversou um pouco sobre isso aí um tempo atrás, na CFM nós começamos a selecionar para precocidade sexual, para as fêmeas que emprenhavam os 14 meses em 1994, né? Já vão aí quase 30 anos nessa caminhada, e eu diria que no nosso negócio o gene da precocidade sexual já está muito bem disseminado e estabelecido, então o cenário de precocidade no nosso Nelore e em alguns outros trabalhos também evoluiu muito. O Nelore nessa característica avançou bastante. Com um grande banco de dados sobre performance da raça, a CFM utiliza as informações para acelerar o melhoramento do rebanho. Nosso banco de dados ele é extremamente representativo não só pela quantidade de dados, né, não só pelo volume, mas também pela qualidade da informação que está ali dentro, né? Por se tratar de uma empresa, de um negócio fechado, existe uma padronização muito grande na forma com que a informação é coletada, então nós acreditamos muito na qualidade daqueles números. Isso nos dá a possibilidade de ser muito assertivo naqueles animais que nós selecionamos. Então não tenha dúvida que nós temos um rebanho aí hoje aproximado de 25 mil cabeças, mas existe um outro negócio muito grande por trás, que é o nosso banco de dados e que dá suporte para nós fazermos um trabalho de grande qualidade. Seja na presença dos touros ou na venda de sêmen, a genética da CFM está espalhada por todo o Brasil, além de outros países, como o Paraguai, por exemplo. Com tamanha abrangência, o perfil de clientes da empresa é bastante vasto. A pecuária brasileira é bem difícil de você determinar um único perfil, né? É um negócio gigantesco, então nós temos aí desde pessoas que não aplicam tecnologia nenhuma a pessoas que aplicam tecnologia de forma muito intensa. Então existe um perfil muito grande e nós estamos presentes em todos. Obviamente que quem trabalha com mais tecnologia nos buscou muito antes, buscou os touros selecionados e certificados, mas de uma forma ou de outra o nosso desafio diário é esse, quebrar essa barreira daquelas pessoas que não utilizam a tecnologia. E é esse nosso trabalho, inclusive agora, fazendo esse tipo de trabalho, nós estamos disseminando a informação para, de uma forma ou de outra, nós irmos quebrando essa barreira de quem ainda não aplica tecnologia. E quem não aplica tecnologia ou está ficando de fora do negócio ou vai ficar em um curto período de tempo. Dentre os perfis, há quem busque a genética Nelore para obter melhores resultados na reprodução a campo. Não existe cruzamento industrial, claro que existe em algumas regiões de nicho, mas não existe um cruzamento industrial sustentável no Brasil sem uma base de Nelore muito boa, né? Então, nosso trabalho é extremamente focado no Nelore, para quem trabalha apenas com Nelore, mas também para quem trabalha com o cruzamento e busca fazer uma boa base do Nelore para cruzamento. Então,
eu diria que nós estamos aí atuando nos dois cenários. E chegou a hora da viola chorar. Hoje a OPVC traz pra gente uma moda campeira, bem raiz. Então abra os ouvidos e curta essa delícia de canção. Olá, nossos amigos da Revista Rural, aqui é a Orquestra Paulistana de Viola Caipira, diretamente aqui do Instituto São Gonçalo de Estudos Caipiras, a sede aqui da orquestra, e hoje vamos fazer uma coisa bacana aqui no Papo de Violeiro. Sim, sempre fazendo uma coisa bem raiz aí, e hoje uma moda campeira de Caetano Herba e Paraíso, Mala Amarela. Ó, quem não lembra, quem já passou por uns momentos desses, hein? Tamo nós, atenção, ó. 1, 2, 3. Chegamos ao fim de mais um programa, mas não esqueça, para assistir este ou qualquer programa anterior, basta acessar nosso canal no YouTube. Uma semana abençoada para você. Tchau!